Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley-Resnick, 10ª edição. Problema 13. Você dirige do Rio a São Paulo metade do tempo a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. Na volta, você viaja metade da distância a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. Qual é a velocidade escalar média? Letra A. Na viagem do Rio a São Paulo, considere que D é a distância da cidade do Rio de Janeiro até São Paulo. Na viagem de ida, o tempo de viagem foi dividido em duas partes iguais. Metade do tempo viajou a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. A velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, a velocidade escalar média 1 vai ser D sobre T. Vai ser a distância D1 da primeira parte, mais a distância D2 da segunda parte, dividido pelo tempo da viagem, tempo total. A distância percorrida em cada trecho foi D1 igual a V1 vezes T1, né? Já que trata-se de um movimento uniforme, a distância é velocidade vezes tempo, que dá V1 vezes o tempo da primeira parte foi a metade do tempo total, T sobre 2. Então dá V1 T sobre 2. A distância 2 vai ser V2T2, que é igual a V2 vezes a outra metade, T sobre 2, que dá V2T sobre 2. Substituindo na equação fica, no lugar do D1, V1T sobre 2, mais, no lugar do D2, V2T sobre 2, sobre T. A gente pode colocar o T em evidência no numerador e escrever como T vezes. Como os dois têm o mesmo denominador, podemos escrever como V1 mais V2 sobre 2, dividido por T. Aí eu posso cancelar o T, então o resultado fica V1 mais V2 sobre 2. Substituindo os dados do problema, fica V1 é 55 km por hora, mais o V2, que é 90 km por hora, dividido por 2, que dá 145 km por hora, dividido por 2, fazendo essa divisão aí dá 72,5 km por hora. Como as medidas utilizadas têm dois algarismos significativos, vamos arredondar o resultado e escrever com essa precisão. Então, o VM1 vai ser, arredondando para cima, 73 km por hora. Letra B. Na viagem de São Paulo ao Rio. Na viagem de volta, a distância que foi dividida em duas partes. A metade do caminho viajou a 55 km por hora e na outra metade a 90 km por hora. Vamos usar a mesma expressão que usamos na letra A. A velocidade escalar média 2, né, da viagem de volta vai ser D sobre T, que é igual a D sobre o tempo da primeira parte, T1, mais o tempo da segunda parte, T2. O intervalo de tempo em cada parte foi o tempo vai ser a distância sobre a velocidade. Então, T1 vai ser D1 sobre V1. A distância 1 é a metade da distância total, D sobre 2 sobre V1. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro, D sobre 2, vezes o inverso do segundo, 1 sobre V1. Então, dá D sobre 2V1. O tempo 2 vai ser D2 sobre V2. A outra metade, D sobre 2 sobre V2, que dá D2 vezes o inverso segundo, 1 sobre V2, ou seja, D sobre 2V2. Substituindo na equação fica D sobre, aí no lugar do T1, D sobre 2V1, mais no lugar do T2, D sobre 2V2. A gente pode colocar D sobre 2 em evidência embaixo, então fica D sobre 2 vezes 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Aí a gente pode cancelar o D. Então fica 1 sobre meio vezes. Aí fazendo essa soma aí, o mínimo o múltiplo comum é V1 vezes V2. V1 vezes V2 dividido por V1 da V2 vezes 1 da V2 mais V1 vezes V2 dividido por V2 da V1 vezes 1 V1. A divisão de fração aí vai ser 1 sobre isso aí, né?
Então eu vou multiplicar o primeiro, 1, nem precisa colocar, vezes o inverso do segundo. Então é só inverter o denominador. Então fica 2V1 V2 sobre V2 mais V1. Substituindo pelos valores dados, fica 2 vezes o V1, que é 55 km por hora, vezes o V2, 90 km por hora, dividido por V2, 90 km por hora, mais 55 km por hora, que é o V1. Se a gente fizer a multiplicação aí, 2 vezes 55 vezes 90 dá 9.900. E o quilômetro por hora vezes quilômetro por hora dá quilômetro por hora ao quadrado. Dividido por 90 mais 55 dá 145 km por hora. Se eu dividir 9.900 por 145, dá 68,275. E esse quilômetro por hora ao quadrado dividido por quilômetro por hora dá quilômetro por hora. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, arredondando no caso aí, a velocidade escalar média 2 vai ser 68 km por hora. E letra C, na viagem inteira. A velocidade escalar média, como já vimos, é a razão entre a distância percorrida e o tempo total. Como D é a distância entre as duas cidades e a viagem foi de ida e volta, a distância total percorrida é igual a 2D. O tempo total será a soma dos tempos das viagens de ida e volta. Então, a velocidade escalar média vai ser 2D sobre o tempo de ida mais o tempo de volta. O tempo gasto na viagem de ida é a razão entre a distância percorrida e a velocidade média. Então, T de ida vai ser D sobre V é M1, que foi calculado em A. O tempo gasto na viagem de volta é a razão entre a distância percorrida e a velocidade média nessa parte. Então, o tempo de volta vai ser D sobre V é M2, que também foi calculado na letra B. Substituindo na equação da velocidade média, fica 2D sobre, no lugar do T de ida, D sobre V é M1, mais, no lugar do T de volta, D sobre V é M2, que dá 2D vezes. A gente pode pôr o D em evidência aí, que aparece nos dois. Então fica D vezes 1 sobre V é M1, mais 1 sobre V é M2. Dessa forma eu posso cancelar o D. Então fica 2 vezes 1 sobre. Tirando o mínimo múltiplo comum dá o produto dos dois. E se a gente fizer aquela divisão e multiplicação, vai ficar VM1 mais VM2 sobre VM1 vezes VM2. Novamente aparece aí 1 sobre uma fração, que o resultado é o inverso dela. Então fica 2 vezes VM1 vezes VM2 sobre VM1 mais VM2. Substituindo os valores calculados nas letras A e B, não vamos nos preocupar com as unidades, já que se a gente escrever tudo nas unidades certas, o resultado também estará. Então fica 2 vezes 73, que é a velocidade média 1, vezes 68, que é a velocidade média 2, dividido por 73 mais 68, né, que é a soma das velocidades médias. Se a gente fizer essa multiplicação aí, ó, vai ficar 9.928 em cima e 141 embaixo. Fazendo a divisão, dá 70,41 km por hora. Né? Estamos tratando de velocidade. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, fica VM igual a 70 km por hora. Letra D. Qual é a velocidade média na viagem inteira? Ao contrário da velocidade escalar média, a velocidade média depende da posição inicial e da posição final do movimento, ou seja, do deslocamento. É o deslocamento dividido pelo tempo. Como a viagem foi de ida e volta, você voltou ao ponto de origem. Então, o deslocamento total é nulo. E, como consequência, a velocidade média também é nula. Letra E. Plote o gráfico de x em função de t para o item A, supondo que o movimento ocorre no sentido positivo de x. Mostre de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico.
Quando esboçamos o gráfico da posição em função do tempo, a inclinação do gráfico corresponde ao valor da velocidade. Quando o movimento é uniforme, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Na viagem de ida, metade do tempo, a velocidade foi igual a 55 km por hora. Então, teremos uma reta com esta inclinação na primeira metade do intervalo de tempo da viagem de ida. Depois disso, a velocidade passou a ser igual a 90 km por hora. Como a velocidade é maior, a inclinação da reta é maior, até que o deslocamento seja igual à distância entre as duas cidades. Se traçarmos uma reta entre a origem e o ponto final, a inclinação dessa reta corresponde à velocidade média na viagem de ida calculada na letra A.